48 empresas acabam de entrar para a lista suja do trabalho escravo no Brasil. São empresas que mantêm trabalhadores em condições indignas, na chamada situação análoga à escravidão. Mas não é nada fácil encontrar as vítimas da escravidão moderna. Elas estão em lugares distantes, isolados ou então muito bem disfarçados. Muitas vezes, inclusive, os trabalhadores não conseguem sequer sair para denunciar o crime. Nesta semana, eu acompanhei uma blitz de fiscais do trabalho. Rio de Janeiro, quinta-feira à tarde. Uma denúncia anônima leva 4 agentes públicos a uma blitz surpresa contra um empregador. Não fornece equipamento de segurança, acrescenta que a empresa não possui refeitório e que o banheiro está cheio de infiltrações, inclusive sem vaso sanitário. O plano é não chamar atenção. O lugar fica entre 2 comunidades com forte presença do tráfico e da milícia. 20 minutos de carro e a chegada é tensa. Acabamos de chegar ao endereço, olha, já tem uma viatura da Polícia Militar, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver com a denúncia, mas os auditores fiscais do trabalho e a procuradora do trabalho vão desembarcando nesse instante para começar a vistoria. Os auditores fiscais do trabalho chegaram a essa fábrica de vasos aqui no Rio de Janeiro. A denúncia que foi feita ao Ministério Público do Trabalho é de que 10 trabalhadores vindos do norte do país estariam em situações precárias. Imediatamente, os auditores vão abordando os funcionários. Eles precisam ouvir cada detalhe sobre as condições de trabalho por aqui. Tiram fotos, registram tudo. A suspeita é de que estes trabalhadores estejam submetidos à chamada escravidão moderna. O trabalho escravo moderno, ele se caracteriza por diversas situações, às vezes isoladamente ou às vezes em conjunto, que é a situação degradante, ou seja, condições péssimas de subsistência, de existência. Então, pode ser a água que se bebe, a comida que se come, o alojamento que se tem. Outras marcas da escravidão moderna são jornada exaustiva, quando o trabalho consome toda a energia da pessoa, sem descanso. Servidão por dívida. A pessoa trabalha para pagar o que deve ao empregador, uma dívida que nunca acaba. E a restrição de liberdade, quando o trabalhador simplesmente perde o direito de ir e vir. Um país como o nosso, de dimensão continental, às vezes você tem restrição de liberdade sem qualquer amarra. Se você imaginar você trabalhando numa selva ou no mato, onde você não tem acesso à locomoção, telefone, você tem restrição de liberdade também. Esta mulher chegou de Belém há 9 meses para fazer desenhos em peças de barro. Tem quantos aqui? Pessoas do Pará? Outros trabalhadores que vieram com ela já desistiram e foram embora. Joyce mora no mesmo local em que trabalha, um quartinho nos fundos, que também foi alvo dos fiscais. O que ele prometeu e tá fazendo, né? Tá, que era o quê? Que era o quê? Um quarto, um alojamento, né? Carteira assinada. Mas como é que ele te chamou lá? Foi ele que falou procurar você? Como é que foi esse convite? Ele que foi lá. E como é que foi a passagem? Ele pagou a passagem? Ele pagou a passagem. Descontou depois? Não. Não descontou a passagem? Não. Você lembra quanto foi? Foi 500 e pouco, coisa assim. Mas é no vestiário coletivo que os auditores levam um susto. Em várias regiões do Brasil, em fiscalizações como essa, o que os auditores encontram são condições insalubres, sobretudo de higiene também. Ninguém limpa esse banheiro, né? Desde teia de aranha, mal iluminado, instalação precária, um mau cheiro absurdo, assoalho completamente fora do contexto. Tem os armários, a gente guarda as coisas e a fiscalização exige o armário, mas está muito ruim também, muito deteriorado. Gente, fica muito úmido, né? Não tem uma situação de privacidade. Né? Tem um trabalhador aqui tomando banho.
E aqui não tem a situação da limpeza, está muito bonito. Além de que a instalação é precária, né? Completamente. É totalmente à mostra, o banheiro não tem um ambiente de privacidade. Os cartões que registram a carga horária são apreendidos. A máquina de ponto, coberta de poeira, parece peça de museu. Quadros de energia completamente abertos, expostos, uma fiação precária e em toda a instalação, o que dá o risco iminente de incêndio, risco de vida para trabalhadores que moram onde trabalham. Olha ali, ó, ali o alojamento da Joyce, que a gente acabou de conhecer. O proprietário nega as irregularidades, mas está envolvido em mais denúncias. O proprietário ali está, em paralelo a isso, está com uma confusão com a ex-esposa, ele alega que é a ex-esposa que denuncia e tal, que faz isso contra ele. Tanto que ele chamou a polícia, foi ele que chamou a polícia para esse esposa tá ali no canto também. Então no meio disso tem uma briga. Por não entrega de produto, né? Produto pago que não teria sido entregue e coincidiu aí de uma fiscalização. Na verdade são 3 situações, né? A esposa, o rapaz ali está reclamando o produto e a fiscalização que a gente começou agora. Repara que a preocupação que o empresário tem com equipamentos de segurança, vigilância, câmeras, era muito maior que a que ele tinha com as condições de trabalho dos próprios funcionários. Essa área de circulação aqui, ó, com ventilador, umidificador, era somente para os compradores, para os consumidores. Mas a área imediatamente ao lado, onde ficam fornos, onde ficam alojamentos de trabalhadores e o maquinário pesado, esse sim configura, na opinião dos auditores do trabalho e da procuradora do Ministério do Trabalho, motivo para interdição. Pelas condições inseguras que a gente vê das instalações elétricas, das máquinas e equipamentos, não tem nenhum extintor de incêndio no local. A recomendação imediata que a gente vai determinar para o empregador seria a interdição das máquinas, dos equipamentos que estão nessa condição e das instalações elétricas. Esse aqui é o alojamento onde fica uma das pessoas, que a gente não sabe quem é. Em outra fiscalização, semana passada, os auditores do trabalho encontraram casos ainda mais graves. Veja o chuveiro, onde é que é a instalação elétrica aqui também toda. Uma vistoria num alojamento de restaurante lá no centro do Rio. Nós verificamos um ambiente totalmente inadequado, né, inseguro, sem qualquer tipo de saída. Em caso de incêndio, como nós vimos em situação como do Flamengo, né, com certeza não escaparia ninguém. Foi então determinado o que eles chamam de resgate dos trabalhadores. Além da retirada do local, as pessoas são encaminhadas para a assistência social, recebem ajuda para conseguir seus direitos trabalhistas de volta. Nas grandes cidades, a maior parte dos casos de escravidão moderna está ligada a pessoas de longe, muitas vezes imigrantes. Justamente o empregador que admite esses empregados, que é alguém que esteja mais à disposição, que tenha mais essa vulnerabilidade, não falte, né, que seja uma mão de obra fácil e sempre disponível, né? É por isso que a chamada lista suja do trabalho escravo só aumenta. É uma base de dados criada pelo governo federal em 2003. A última atualização, no início de abril, tem 187 empresas. 48 delas são novas, acabaram de ser incluídas. São frutos de fiscalizações que ocorreram entre 2017 e 2019. A maioria está relacionada a casos praticados em fazendas, mineração, garimpo, construção civil e oficinas de costura. Jardim Pedro Nunes, zona leste de São Paulo. Exatamente nessa rua, bem em frente a essa movimentada escola, com entra e sai de alunos, professores e funcionários, havia um crime cometido há pelo menos 6 meses, dentro desta casa, desse sobrado. Ali dentro, 10 imigrantes bolivianos trabalhavam até 12 horas por dia e dormiam e se alimentavam ao lado das máquinas de costura, convivendo com baratas e fiações elétricas em péssimo estado, correndo sério risco de um incêndio. Os investigadores descobriram que ali dentro eles costuravam peças de roupas que iam para uma loja de luxo e sofisticação. Uma loja presente em shoppings de alto padrão no Brasil.
Dona Marisete não tinha ideia do que acontecia dentro do imóvel que alugava, mas conheceu os bolivianos e foi surpreendida com a notícia. Eles trabalham muito para poder realmente ganhar um salário razoável. Porque aí eles têm que cuidar de filho, pagar aluguel, uma luz, água e tudo mais. As crianças passavam o dia assim, acompanhando o trabalho dos pais. Dentro de casa, em setembro de 2017, os auditores encontraram peças de roupa com a etiqueta da marca famosa. Aqui e em outros 2 endereços, os bolivianos trabalharam mais de 12 horas por dia. As oficinas não tinham condições de higiene nem de segurança. No lugar de salários, os trabalhadores recebiam por peça costurada R$6 por uma roupa que chegaria às lojas por R$700. Então nós estamos falando de trabalhadores que não conseguiam tirar mais do que R$15 por dia se trabalhassem 14, 15 horas. Era basicamente essa remuneração que eles conseguiam aferir por produção, R$15, R$20 diários. O trabalho inclui ainda a conscientização do imigrante sobre direitos e responsabilidades. Essas pessoas, essas empresas que encomendam roupas para você são responsáveis por esse ambiente aqui. A marca de luxo alega que não sabia das más condições do trabalho porque terceirizou a confecção das peças. Na esfera trabalhista, a gente trabalha com questões objetivas. Teve o dano, tem responsabilidade. Então, não importa se ele agiu com dolo. Com vontade de. Com vontade de escravizar aqueles trabalhadores. A questão é o seguinte, aqueles trabalhadores que estavam produzindo a roupa da sua marca, eles foram submetidos à situação de trabalho escravo. Eles estavam produzindo sua marca. A responsabilidade é sua, você tem que reparar agora. 10 dias depois da divulgação da lista suja, por uma decisão judicial, o nome da marca Animale foi retirado. Em nota, a empresa diz que foi incluída de forma indevida e que não compactua com a utilização de mão de obra irregular. Caso a liminar seja cassada, a empresa volta a constar no cadastro sujo. Os empregadores têm direito de defesa em 2 instâncias administrativas do extinto Ministério do Trabalho, hoje ligado ao Ministério da Economia. Só depois disso é que o nome entra na lista. O empregador, evidentemente que ele tem que se defender e demonstrar que as pessoas não estão nessa situação. Mas a justiça tem sendo bastante firme. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos caso de que a empresa foi excluída do regime de ICMS. Foi cassada a licença dela como contribuinte estadual. Ela não pode emitir nota fiscal em São Paulo. Essa é uma pena extrema. A gente viu isso acontecer recentemente contra uma grande confecção, uma grande marca, que por várias vezes foi flagrada utilizando mão de obra escrava. Uma situação difícil. Félix é peruano, tem 48 anos. Chegou ao Brasil sem dinheiro e sem documentação para trabalhar. Um conhecido boliviano o indicou para uma oficina de costura na região central de São Paulo. Queriam contratar principalmente pessoas que não tenham documentação, né? Eles falavam de preferência, perguntavam antes de contratar se tem ou não tem documentos, se está regularizado, né? Aí eu falei, né, que não tenho, então pronto, é você mesmo. Era a pessoa que estava nos procurando. O que parecia a solução acabou se transformando num grande pesadelo. É uma residência normal, só que no fundo, né, da casa tinha uma espécie de puxadinho, divisórias assim de madeira, né, madeirites assim. Aí a oficina ficava lá no fundo, né. Aí tinham os quartos, né, quartos coletivos, né, de homens, de mulheres e de crianças. Um banheiro para o homem, um banheiro para a mulher, só um, né. Nesse tempo eu tinha mais ou menos uns 15 mais ou menos homens, 15 homens mais ou menos, né? Sem experiência em costura, Félix dificilmente atingia as metas estabelecidas pela dona da oficina. O salário era de R$300 por mês e ainda tinha descontos. Tem um desconto de água, luz, se você usa telefone tem desconto, tem café, almoço e a janta, né? Ele levou 5 ou 6 meses até conseguir receber R$300 de forma integral. Ele e os companheiros de oficina ainda eram
proibidos de sair de casa. A dona da empresa usava a falta de documentos como desculpa, dizia não querer problemas com a polícia. Causa da documentação, ela já falava bem claro. Ela falava, ó, não é permitido sair na rua, né? Durante de segunda a sábado a gente trabalhava. Aí a gente só descansava de domingo. Aí de domingo ela liberava, né? Só no ano passado, mais de 1.700 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, foram 40 milhões de pessoas no mundo. Em todo o planeta, 1 em cada 4 vítimas do trabalho escravo é criança. Apesar dos esforços e das constantes fiscalizações, erradicar o trabalho escravo ainda parece um sonho distante. Erradicar seria algo até de certa forma utópico em relação a esse tema, né? Até pelas mudanças que têm acontecido no mundo do trabalho, no mundo inteiro, não só no Brasil. Na verdade, combater o trabalho escravo é formalizar a mão de obra, é democratizar o lucro e não você deixar na mão de certas pessoas o lucro desmedido. Porque o bom empregador, ele é muito prejudicado pela concorrência desleal de quem simplesmente não observa nenhuma legislação trabalhista. Então, há segmentos que não há interesse em formalizar, porque aquilo que você formaliza, você encarece e você torna seu lucro menor.